Boa noite, gente. Bem, né? Acho que todo mundo já me conhece. A gente aqui é do núcleo da ABC2 de Maceió. E o Jadson hoje vai falar sobre a influência da reforma protestante sobre a ciência. Bom, antes eu vou orar, certo, gente? E depois vai ficar com o Jadson. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado pelos recursos que o Senhor colocou à nossa disposição. Obrigado pela vida de cada um. Pela vida do Jadson também, Deus. Que possamos sair daqui enriquecidos e glorificando mais o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Jadson, tá contigo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ed. Boa noite a todos. O tema, proposto é a influência da reforma protestante sobre a origem da ciência, Seria mais amplamente nesse tema, é o título do tema do que aproxima do que eu realmente quero falar mais, Mais para a gente não deixar o tema textos longos, Eu sintetizei a influência da reforma sobre a ciência, Mas aqui a reflexão é a influência da reforma protestante sobre a origem da ciência moderna, especificamente. E a gente vai fazer essa análise, a partir de um autor, que é o holandês Roger Roykers. Ele nasceu em 1906, faleceu em 1994. Ele foi um historiador holandês da ciência. E a gente vai usar especificamente o livro dele chamado A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, que foi publicado em 1972 na Holanda, e no Brasil foi publicado em 1988 pela Universidade de Brasília. Então, o livro base é esse, e na verdade a gente só vai usar um capítulo desse livro, que é o que fala sobre a reforma protestante, e dentro desse capítulo, alguns trechos desse capítulo que eu destaquei como elementos essenciais ou principais, o Reis Roicas, ele, entre 1946 e 1967, ele foi professor da Universidade Livre de Amsterdã, onde ocupou a primeira cadeira de História das Ciências, Eu fiz essa observação tanto pela questão, da cadeira, que ele foi o primeiro a ocupar essa cadeira, e da Universidade Livre de Amsterdã, porque nesse período Hermann Doyle ainda estava em atividade. Apesar de que ainda eu não ter percebido nenhuma relação nesse livro com Doyle ou com a sua filosofia ou algo desse tipo, mas nesse período, Doyle e outros pensadores reformacionais neocalvinistas estavam atuando ali. E entre 67 e 76 ele foi professor da Universidade de Utrecht. Ele palestrou em diversas universidades, além da própria Holanda, onde ele ensinava. E esse período, sim, que ele foi professor em Utrecht, ele não deixou de colaborar com a Universidade Livre de Amsterdã. Então, apesar de ser de Utrecht, ele também ainda continuava realizando algumas atividades na Universidade Livre de Amsterdã. Holanda, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e Portugal. Palestras, publicações de artigos, Então, assim, são mais de 100 publicações ele tem, que eu pude, tem uma referência, segunda referência que eu localizei, afirmar 130, se eu não me engano. Então, há um trabalho, ela era poliglota, falava vários idiomas. A instituição, de História das Ciências na Holanda, ele vai ser importante, vai ser muito ativo para que a história da ciência tome corpo, Ele vai ter um trabalho também muito forte com os ingleses, com o Reino Unido, e aí, pegando a Inglaterra e a Escócia, que é em palestras na Escócia, na Universidade de Edimburgo, em 69, que vai dar origem a esse livro, que vai ser publicado em 72. Ele palestrou também e deu aula em universidades nos Estados Unidos e em Portugal, a partir da década de 60, que ele aprendeu português e colaborou também com a implementação e a divulgação da história das ciências em Portugal. Eu separei duas definições a partir de outros autores para nos ajudar a pensar essa nova ciência e essa reforma protestante, Que eu não vou me ater muito a características da reforma protestante, mas algumas ideias da reforma protestante, E aí eu peguei essa definição, dessa nova ciência que vai surgir no período moderno, e aqui eu estou pensando moderno na divisão temporal da história, antiguidade, medievo, moderno e contemporâneo, Então ali em finais do século XV
que você vai ter início que a gente denomina de período moderno, até a Revolução Francesa. Né? Então, esse início desse período moderno ali, vai surgir uma nova ciência. E aí eu trouxe essa citação do Peter Helson, né, do Território da Ciência e da Religião, né, em que ele caracteriza esse novo período, né, em que a natureza não era mais para ser lida em busca dos seus significados teológicos, que era uma leitura da natureza que remontava ao medievo, e morais mais profundos. Todavia, era amplamente crido, ou seja, a partir de agora, nesse período moderno, que as investigações sistemáticas dos princípios subjacentes apontariam para o design intencional de uma divindade sábia e poderosa. Essa nova perspectiva de olhar a natureza, ela vai abandonando as suas características simbólicas ou alegóricas, vai passar a fazer uso de características literais do que é expresso na natureza. Só que isso, né, ainda está fundamentado em características religiosas. Apesar de você ter um deslocamento do olhar sobre a natureza, de deixar de olhar ela de forma simbólica, né? Qual a simbologia que os elementos da natureza, o ecossistema, ecossistema é uma palavra, é um termo mais recente, né? Mas os animais, né? O que a natureza, ela simbolicamente, ela nos aponta na nossa relação com Deus, né? A perspectiva que o Peter Helsel aponta, né, é que ao olhar a natureza, ela trazia analogias bíblicas da nossa relação com Deus, e a partir dessas analogias, dessas simbologias, dessas alegorias, a gente se aproximaria, né, das escrituras, né, que é o outro livro, que a gente vai entrar nessa questão também sobre os dois livros, o livro da natureza e o livro das escrituras. Né? Então você tem essa mudança de perspectiva, de olhar sobre a natureza. Né? Porém, tanto essa medieval quanto essa moderna, elas continuam sendo um olhar religioso. O que distingue há elementos, né, constituídos na natureza que nos apontam que tem o Criador. As suas características, né, nela como ela é, né, não sendo mais um caráter simbólico, mas sim como ela traz elementos que nos apontam que há a mão de uma divindade, né, operando aí nessa constituição dessa natureza. Essa definição dessa nova ciência que vai surgir aí na modernidade. E a modernidade também ela trouxe, né, esse elemento que é a reforma protestante, e aqui eu trouxe uma referência do Carter Lindbergh, do livro História da Reforma, que ele descreve o seguinte: a orientação histórica e teológica nos estudos da Reforma enxerga a sociedade europeia com termos de lutas com questões religiosas. Então a Reforma, né, ela está inserida numa questão religiosa, que levaram a mudanças sociais e políticas. Né? Então, prioridade é reforma. Né? Ela parte de uma mudança religiosa, de uma reformulação, ou como o próprio termo reforma, né? De reformar, trazer uma forma que perdeu-se ao longo dos anos a essa igreja. Ou seja, ela é religiosa, mas ela se desdobra em outros elementos sociais, políticos, econômicos. E aí, nosso esforço aqui hoje, né, é pensar em inserir essa nova ciência nesses desdobramentos religiosos, né? Então, quando você tem a mudança, né, quando a reforma ela traz uma nova perspectiva religiosa, como que ela, se é que ela vai atingir também essa nova ciência, se ela tem alguma relação, se ela não tem, né? Então, o esforço, né, aí do Roicas, a partir dele, né, é a gente inserir, né, nessa região que se desdobra em várias áreas, né? Então, essa nova ciência com, né, essa religião protestante, como elas vão se relacionar. E aí é o capítulo 5 desse livro, do Regis Roicas, A Religião, o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Esqueci de falar, confesso que eu não sei
a pronúncia correta, né? Eu falo Reger Reuters, mas não sei se efetivamente é essa a pronúncia. E aí o capítulo 5, né, denominado de A Ciência e a Reforma. E aí a gente vai ver algumas características desse capítulo 5, né? E vamos partir de dois apontamentos que ele faz, né? O consenso atual, ou seja, quando ele estava dando as palestras em 69, e aí eu estou pensando, né, entre 69 e 72, quando ele vai publicar o livro, né, o contexto atual seria esse, é o de que a ciência progrediu graças aos clássicos e a despeito da tradição bíblica. É a perspectiva do renascimento. Né? O que foi o renascimento? Né? Que você tinha as ciências, as artes, tudo isso aí morreu na Idade Média, e aí vem o renascimento e vai resgatar, né? Ou seja, renascimento, né? Vai resgatar aquelas características greco-romanas, e aí sim você tem a ciência. Né? Então essa ideia ela estava bastante permeada ali quando o Reuters estava palestrando e escrevendo, né? Quer dizer, como o Renascimento, né, ele é um retorno às concepções greco-romanas, eles apontavam um deslocamento da tradição bíblica, da tradição cristã. Então, quer dizer, não há aqui, não houve a contribuição do cristianismo no desenvolvimento dessa ciência moderna, mas sim foi lá os gregos, e aí nós resgatamos, a partir do Renascimento, essas características e aí sim desenvolveu a ciência, né? E chega a afirmar que até mesmo teólogos e religiosos mostram muitas vezes grande empenho em desabonar o passado eclesiástico e em deplorar a influência da igreja no desenvolvimento da ciência. Né? Então, quando ele está escrevendo isso, está palestrando e depois, né, revisa, escreve tudo, né, faz a elaboração, você ainda tem um movimento, inclusive, de teólogos religiosos, né, apontando dizer, ó, a fé e o cristianismo, ela não houve contribuição. Né? E aí ele traz outra afirmativa. A época em que surgiu a ciência moderna, a religião constituía um dos fatores mais poderosos da vida cultural. Então, fato, a religião ela não pode ser ignorada quando surge a ciência moderna. Primeiro ponto. O que as pessoas pensavam de Deus influenciavam sua concepção da natureza, o que, por sua vez, influenciava os seus processos de investigação da natureza, ou seja, a ciência. Então, essa ciência que surge, ela também é constituída por elementos da religião. Né? Na modernidade, não vai haver esse rompimento da religião com a ciência, e aí, por esse retorno renascentista, humanista, você passa a ignorar e dizer, não, aqui é religião e aqui é ciência. Né? Isso, eu trago o Peter Helson, né? Isso é um elemento do século XIX, quando você tem definido, né, a categoria de ciência e a categoria de religião. Né? Mas aqui ainda você tem esses elementos em simbiose, né? Porém, você vai ter uma mudança, né, sobre o olhar na natureza. E aí ele vai levantar algumas questões, né, sobre o papel da reforma protestante. Teria a teologia reformada tido algum efeito estimulante sobre a nova ciência? Ou foi o desenvolvimento econômico e social a causa tanto da reforma científica como da religiosa? É quase impossível escolher entre as alternativas, já que estes fatores se apresentam intimamente interligados. Então a resposta não está só na questão religiosa. Ela é fundamental, é essencial, porém ela é permeada por outros elementos, né? É interligada por outros elementos. Né? Mas ser permeada e ser né, interligada não é anular, né? Diferente do que estava sendo observado. Então, a reforma, né? Esse papel da reforma. A questão que aqui surge é se o estabelecimento do protestantismo proporcionou uma base espiritual hostil, neutra ou favorável ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Né? O primeiro fator observado é a religião estava lá presente, né? E houve, né, elementos do protestantismo que vão alterar essa percepção da ciência moderna que está surgindo. E agora é a questão, e aí? Como foi essa relação do protestantismo, ou da reforma protestante,
né, ou das ideias do protestantismo com essa ciência. Né? Ele vai traçar um diálogo, principalmente, né, com o sociólogo Robert Merton. Ele cita outros sociólogos também, mas a, as pesquisas, né, que ele mais vai descrever ao longo do texto e que ele mais vai citar é o Robert Merton, né, que foi um sociólogo weberiano estadunidense e teórico da sociologia da religião. Um conjunto de seus escritos foi publicado em português em 2013 com o título Ensaios de Sociologia da Ciência. Né? Faltou essa, na verdade, é Ensaios de Sociologia da Ciência. Foi publicado em 2013. Né? Foi um conjunto de escritos dele que foi reunido e publicado em português. A partir das pesquisas sociológicas, né? Principalmente de Merton, mas também de outros, que ele vai citar, outros sociólogos, né? Duas coisas são apontadas. Né? A primeira, o número de cientistas protestantes é superior ao de católicos, inclusive nos países predominantemente católicos. Então, o primeiro fato que foi observado nas pesquisas dos sociólogos é você tem um predomínio de cientistas católicos nos países de até mesmo nos países de predominância católica, né? Isso fato numérico. Né? E Merton, né, e agora especificamente em relação a Merton, vai tentar buscar responder que elemento constituiu, né, essa concepção protestante que vai fazer com que você tenha um número maior de protestantes envolvidos com a ciência. Né? A resposta do Merton, do Robert Merton, por ele ser, né, um bom weberiano, né, é que a concepção de predestinação seria a resposta para a propensão dos protestantes nos estudos científicos. Então, o que Weber aplica na ética protestante, no espírito do capitalismo, para o desenvolvimento do capitalismo, apontando né, a ênfase na predestinação, né, para o desenvolvimento das sociedades capitalistas na modernidade, o Merton vai apontar, olha, esse elemento também da predestinação foi o que levou a ter mais protestantes envolvidos na ciência. E aí vamos ver como Reis Roicas vai responder essas questões. Eu denominei de teses, e aí seria roicanas, né? Perdão, faltou essa aí. Como que Reis Roicas vai responder, né? Partindo das mesmas premissas, ou seja, dos mesmos dados apontados pelos sociólogos, Reis chegou a conclusões distintas. Primeiro, tem passado despercebido dos sociólogos com frequência que a doutrina da predestinação não é especificamente calvinista, tendo sido exposta também por São Paulo, Tomás de Aquino e Lutero. Ele descreve, né, como os sociólogos, tanto na análise do capitalismo, da ética protestante sobre o capitalismo, quanto essa análise que Merton faz sobre a predestinação, que vai ser importante para você ter um engajamento maior dos protestantes na ciência, para ele, esse elemento, né, não era um elemento novo, diferente, né? Ele esteve sempre na teologia da igreja, né? É preciso buscar elementos que diferenciem o protestantismo do catolicismo. Porque elementos similares, né, tendem a trazer desenvolvimentos similares. Então, primeiro ponto, né, a partir das mesmas fontes, dos mesmos dados, que você teve um número maior de cientistas protestantes, mas a conclusão, ele, né, descarta a conclusão de Merton. Não, isso aí, né, e aqui a gente pensando, né, fazendo a comparação,
Reger Roykas, ele está pensando século XVI e XVII. Né? No conjunto, quando a gente pensa a tese de Weber, né, ela é muito frágil quanto a isso. A apropriação que é feita no século XVIII e XIX sobre a predestinação é outra coisa a se pensar, né? Mas quando se pensa realmente a predestinação como um elemento central da teologia reformada no século XVI e XVII, isso é muito questionável. Agora, a apropriação que isso é feita depois do século XVIII nos Estados Unidos, aí sim, né, é outra análise, né? Porque aí você já tem a influência do iluminismo, tem outros elementos imbuídos nessa dinâmica histórica. Para Roykas, então, o tema central da teologia reformada era a glória de Deus. Qual é o elemento central, então? A glória de Deus. O que era enfatizado pelos reformadores e pelos seus seguidores, né, tanto nos seus escritos quanto nas suas confissões, era a glória de Deus. Então, não é a predestinação o tema central, mas sim a glória de Deus. É provável que a influência preponderante deva ter sido a ênfase tipicamente protestante no sacerdócio geral de todos os crentes. E aqui a gente tem um elemento intrinsecamente da reforma protestante, intrinsecamente do protestantismo. Né? Esse elemento, ele é estritamente relacionado à reforma protestante. Né? E para Merton, é esse elemento que vai fazer muita diferença, ou talvez total diferença, de como a ciência vai ser vista pelos protestantes e de como ela era vista pelo catolicismo. Né? Tema central, a glória de Deus, o sacerdócio, chamado sacerdócio universal, né? Que a gente remonta a Lutero, mas ele desdobra aí, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E por fim, né, o direito e mesmo a obrigação de estudar as escrituras, sem depender da autoridade, da tradição e da hierarquia. O sacerdócio universal se desdobrou nessa característica. Né? A consulta nossa do livro, a Bíblia Sagrada, sem depender da autoridade, da tradição e da hierarquia. Né? Claro, né? A referência histórica, né? E a consulta à história da igreja, Calvino, por exemplo, nas Institutas, no seu último volume, o historiador Pierre Chauny, ele afirma, né, e aí não sei quem foi que contou, se foi ele ou outra pessoa, que Calvino faz mais de 9.000 referências à história da igreja e à Bíblia, direto da Bíblia. Mais de 5.000 citações da Bíblia e mais de 4.000 citações da história da igreja. Só citações sobre Agostinho são mais de 800 citações e sobre Tomás de Aquino são mais de 700 citações. Né? Então você tem uma quantidade enorme, né, nas institutas da religião de Calvino sobre, né, a história da igreja, a perspectiva teológica da história da igreja e como os reformadores defendiam a história da igreja. Só que aí, nesse caso a gente está falando do sacerdócio, é a capacidade dos indivíduos consultarem diretamente a Bíblia, né, sem estar necessariamente, né, com o sacerdote. Né? Ele passa a ser diretamente o leitor. Né? E aqui eu faço, né, uma observação, a diferença entre o livre-exame e a livre interpretação. Né? O livre-exame é todos examinarem a Bíblia, mas a livre interpretação, ela não é um tema apontado pelos reformadores, né? Porque a interpretação ela não é livre. Né? A interpretação ela é alicerçada em parâmetros. Né? E um desses parâmetros é a história da igreja, primeiramente, né, a própria Bíblia, né, e, consequentemente, a história da igreja, os pais da igreja, e etc. Né. O que isso se desdobrou? O direito e a obrigação de estudar o outro livro escrito por Deus, que era o livro da natureza, sem recorrer à autoridade dos fundadores da filosofia natural, que remontava os gregos. Assim como eu não dependo dos gregos, assim como eu não dependo, né, necessariamente, né, de estudar a história da igreja ou de
de ler os pais da igreja para poder ler a minha Bíblia, né? Isso é importante sim que eu recorra a esse elemento, mas não necessariamente eu tenho que primeiro ter conhecimento de toda essa teologia para depois ler a Bíblia, né? Assim como necessariamente, a priori, eu não necessito, né? Eu posso ir diretamente lá fazer minha consulta com a Bíblia. Assim também, né? A filosofia natural, e aqui, né, é uma aproximação do termo, né, filosofia natural com o termo ciência, porque a gente não entende como ciência na atualidade, né, que é o estudo da natureza. Então, eu não preciso ir lá nos gregos, né, para poder estudar. Né? Eu vou diretamente à fonte que é a natureza. Né? Então, há essa quebra, né, né, o sacerdócio universal, né, assim como teve essa quebra no estudo, eu como indivíduo, como sujeito, posso diretamente estudar a palavra de Deus, né, eu, né, como filósofo natural, né, também posso fazer os estudos da natureza sem recorrer a primeiro estudar os gregos e conhecer, né, a filosofia grega e tudo, né, para poder fazer esse estudo. Né? Eu posso recorrer diretamente à própria natureza. E aqui eu vou trazer alguns apontamentos que ele, que ele fez, né, sobre essas questões. Né? Os dois livros. Né? Qual livro? Né, que é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, e outro livro escrito por Deus, a natureza. Né? A Confissão Belga, de 1561, enfatiza que a natureza se apresenta ante nossos olhos como um belo livro, no qual todas as coisas criadas, grandes e pequenas, são como letras que patenteiam as coisas invisíveis de Deus. Né? Então, na natureza, eu consigo, né, ter esse apontamento, conforme o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, né, versículo 20. Né? Então, as coisas invisíveis de Deus podem ser percebidas na natureza. A mesma concepção dos dois livros e o paralelismo é encontrado na obra de Francis Bacon. Então, esses filósofos naturais, né, que a gente chamou de cientistas, eles, né, vão passar a fazer uso dessa característica. Né? Você tem o estudo das escrituras e o estudo da natureza, só que lembrando, né, como eu falei, agora você vai ter um deslocamento do olhar sobre essa natureza, que era um olhar para fazer analogias e simbologias sobre questões bíblicas. Né? Agora, eu passo a olhar para a natureza para entender o seu funcionamento, né? As suas normas, as suas leis, como ela funciona. Né? E a partir desse funcionamento, eu perceber, né, de que há um arquiteto, um criador, que moldou essa natureza. O Gnot Palissy, não sei muito bem como se pronuncia, é o Bernard Palissy, foi ridicularizado, perdão aí que eu e aí, foi ridicularizado por ter ele, um homem sem instrução, ou seja, não conhecia o grego e o latim, né, ousado opor-se ao ponto de vista dos antigos, que acreditavam que os minerais cresceram como as plantas. E aí ele respondeu o seguinte: não possuo nenhum outro livro além do céu e da terra, que são conhecidos por todos os homens e que todos foram dados para ler e conhecer. Né? Em Bernard Palissy, ou Palissy, né, tem os elementos do sacerdócio universal. Né? Ele se vê, né, como esse indivíduo, né, leitor direto da natureza, e você tem um deslocamento da percepção do significado simbólico da natureza para o seu significado da sua função ou dos seus elementos. Né? O, né, o Bernard Palissy, ele era protestante, o Gnot é o termo utilizado para os protestantes franceses, né? E depois ele vai ser executado nos movimentos de perseguição contra os protestantes na França, né, pelos posicionamentos dele. O Peter Helsing, né, no território dessa religião, ele faz também esse apontamento. Foram a Renascença e a Reforma que sinalizaram o começo do fim da alegoria como uma atitude interpretativa geral,
poderia ser aplicada à escritura, ou seja, o livro da escritura, e à natureza, ou seja, o livro da natureza, né? Então, lembrando aqui que Roicas está palestrando em 69 e escrevendo, publicando em 72, né? Aí, 4 décadas antes de Peter Helse, ele já traz esse apontamento. Né? E eu faço essa comparação porque há uma ausência do Roicas em Peter Helse, apesar da similaridade de elementos que são trazidos por Roicas. Né? Então, essa questão do livro, dos dois livros, não é a concepção moderna, né? Ela remonta aos pais da igreja, o deslocamento da leitura da natureza, que ele vai ser alterado a partir da modernidade. A glória de Deus, né? E aqui eu coloquei uma referência que o Roecas fala sobre o Kepler, que escreveu em 1598. Kepler era luterano, que os astrônomos, na qualidade de sacerdotes de Deus, né? E você tem o elemento do sacerdote universal, no que diz respeito ao livro da natureza, e aí você tem outro elemento dos dois livros, deveriam ter em mente não a glória de seu próprio intelecto, mas, acima de tudo, a glória de Deus. Então, é a finalidade da leitura dessa natureza, né? É a glória de Deus. A finalidade de eu exercer o meu sacerdócio na minha função, no caso de Kepler, né? Um filósofo natural, um astrônomo, que a gente chama, ou cientista, né, em nosso termo, é glorificar a Deus. Então, você tem o elemento que Roecas aponta como elemento, os elementos centrais. A finalidade, né, é glorificar a Deus, né, exercer essa opção de sacerdote, né, e a sacerdote agora ele não está mais restrito à função eclesiástica. Né, e a Confissão Belga, já citei anteriormente, enfatiza que a natureza se apresenta aos nossos olhos como um belo livro no qual todas as coisas criadas, grandes ou pequenas, são como letras que patenteiam as coisas invisíveis de Deus. A mesma concepção do livro, seu paralelismo encontrado na obra de Francis Bacon, é aqui, perdão, que o sacerdócio universal. Elemento, como eu falei, intrinsecamente protestante. Suas mentes, as mentes de quem? Né? Das pessoas reformadas protestantes, tinham sido forjadas com a ideia de que cada homem deve aceitar a responsabilidade de descobrir a verdade quanto, tanto quanto possível por si mesmo, e de que deve haver independência em relação à autoridade humana para que a submissão à autoridade divina possa ser mais completa. Então, a responsabilidade individual, né, dos sujeitos, né, vai trazer essa responsabilidade na análise da natureza e no desenvolvimento das ciências. Trouxe uma citação que está no novo dicionário de teologia, no verbete protestantismo, né, ele traz uma descrição do sacerdócio universal, né, e eu trouxe porque ele traz exatamente, né, como, independente da vertente do protestantismo, esse elemento vai estar presente. Esta doutrina foi sustentada, do sacerdócio universal, foi sustentada por todos os grupos protestantes. Teve imensas implicações para a demolição, fotografia ali, da estrutura ministerial e hierárquica e da divisão entre clérigos e leigos do catolicismo medieval. Então, o sacerdócio universal ele é um elemento de rompimento com a perspectiva teológica do catolicismo e ele é uma característica essencial do protestantismo. E um elemento que eu não tinha me referido anteriormente, mas que assim eu diria a cereja do bolo. Eu coloquei no começo as 4 características, né? A negação da predestinação como elemento central, e sim a glória de Deus como elemento central, né? Os 2 livros do sacerdócio universal. Mas ele também vai trazer, né? E aqui eu achei muito bacana, muito interessante, né? Essa observação que o Royce fez. A teoria da acomodação, ela remonta também, né, aos pais da igreja, ela pode ser remontada lá até Agostinho, né, e outros, né? Só que, à medida que a perspectiva, né, copernicana, que a Terra não é o centro do universo, né, de que não é a Terra que, né, não é o Sol que gira em torno da Terra, né, mas sim a Terra que gira em torno do Sol, os protestantes, né,
vão fazer uso de tal forma da tese copernicana, né, que os católicos vão passar a caracterizar como um sistema calvinista copernicano, né? E por que os calvinistas, e aí o uso que ele faz, claro, também, né, como falei anteriormente, o Kepler, que era luterano, também faz uso, né, da teoria da acomodação, né? Os seguidores de Calvino ou das igrejas reformadas, né, calvinistas, eles vão, os filósofos naturais, né, vão apontar, né, que há uma acomodação de como Deus se comunica com os homens através do tempo, né? E aí então, na linguagem bíblica do seu tempo, em cada época, né, Deus falou, se revelou aos homens conforme era o seu entendimento, né? E aí por isso que você tem essa na Bíblia afirmando que o sol parou, né? Quando na nossa concepção a gente já sabe que o sol já estava parado, né? Quando o profeta afirma, né, que o sol parou. Porque Deus se relacionou com o homem dessa forma, né? Porque, né, houve uma acomodação da percepção, da concepção de mundo histórico-cultural que o homem estava vivendo naquele momento que Deus se relacionava com ele, né? E isso vai ser adotado de tal forma pelos, pelos reformados para fazer uso, tá, da tese de Copérnico, né? Então, a posição relativamente firme dos copernicanos e da nova filosofia em geral nos países protestantes foi ressaltada pela tendência dos próprios católicos romanos em identificar, até certo ponto, copernicanismo e protestantismo. Quando Freudman, é um católico, referiu-se ao sistema calvinista copernicano. Em 1624, um dos cardeais aconselhou o Papa a ter cuidado sobre uma decisão acerca do sistema de Copérnico, uma vez que todos os heréticos seguiam a opinião dele por a julgarem incorreta. Né? Então, você tem o uso dessa teoria da acomodação, né? E foi a primeira literatura, né, no Roicas que eu encontrei que faz essa observação que né, a adoção, né, pelos reformados do copernicanismo, né, passou a ser visto pelos católicos, né, uma associação, né, entre esses dois elementos. Né? Então, o catolicismo ele também se distanciou, né, pelo uso evidente no século XVI e XVII dos protestantes. Né? Então, fazer uso, né, de Copérnico seria, né, um indício, um elemento que poderia estar apontando que você seria um herege. Né? Então, eu achei bastante pertinente, assim, além daquele posicionamento em relação ao sacerdócio universal, eu acho que dentro da teoria roicana, vamos dizer assim, né, né, o elemento, assim, o detalhe, né, a cereja do bolo é essa teoria da acomodação. Né? E a conclusão? Numa época em que a informação religiosa era necessária para que algo pudesse se tornar aceitável, fazia uma grande diferença se a ciência era encarada como suspeita, tolerada ou positivamente estimulada pela religião. Né? Então, quem sanciona como a sociedade ela vai ser gerida era a religião. Né? Então, é importante observar como a religião ela olhou para, né, essa nova ciência que está surgindo. Se viu ela suspeita, se viu ela se tolerou ou se estimulou essa nova ciência. Né? O puritanismo, e aí o puritanismo porque no final do capítulo ele vai se deslocar para a Inglaterra e vai fazer análise dos calvinistas na Inglaterra. O puritanismo, nossa filosofia, tem muita coisa em comum. Anti-autoritarismo, otimismo sobre as responsabilidades humanas,
empirismo racional e a ênfase na experiência. O puritanismo criou, de fato, um clima espiritual favorável ao cultivo e à liberdade da ciência? A resposta afirmativa a essa questão não é uma invenção dos modernos sociólogos. Quer dizer, quando os sociólogos eles apontam que você tem um número muito maior de cientistas protestantes, né, até mesmo dentro dos países católicos, esse elemento, né, ele já aponta, né, já afirma, já nos apresenta, né, a prova de que as sociedades, né, que se desdobraram no protestantismo, né, que ocorreram a reforma, né, por elas serem anti-autoritárias, né, e você tem né, processo de independência dos Países Baixos, né, da Holanda, que pertenciam ao rei da Espanha, né, eles vão evocar né, a religião reformada, né, contra a tirania, né, eles usam o termo tirania, a Revolução Inglesa, quando ele busca centralizar o poder, e a Revolução Americana. Então, esse anti-autoritarismo, né, o otimismo sobre as responsabilidades humanas, o empirismo racional e a ênfase na experiência, né, criou, sim, né, um clima espiritual favorável ao cultivo e à liberdade da ciência em países protestantes. Isso é evidenciado no número de, né, excessivamente protestantes. Eu só vou acrescentar, né, duas limitações que eu pude observar dessa tese do Roicas, né? A pesquisa, né, de cientistas, esse número de cientistas não está contabilizado, né, cientistas fora da Europa ou além da sociedade científica, né? Por exemplo, você tem, que a gente pode considerar cientistas, né, você tem pessoas fazendo ciência fora das universidades e das sociedades científicas. A exemplo dos mosteiros, né, que você tem Gregor Mendel, e aí que é o pai da genética. A experiência dele, né, dentro de um mosteiro. Então a pesquisa, as pesquisas que ele pegou, né, não tem esse elemento, né, fora das universidades e das sociedades científicas. O próprio Bernard Palissy, né, que ele cita, né, também não estava na universidade. Né? Então, assim, até que ponto, né, esses elementos, né, comparando protestantes e católicos, eles vão se distanciar mais ou se aproximar a partir de pesquisadores fora desses dois ramos, né, a gente ainda não tem, ou se tem, eu a priori eu desconheço. Cientistas fora desses dois campos podem trazer ou uma distância maior ou uma distância menor. Para, para alguns, né, isso aproxima de tal forma que poderia deixar até igual, né? Mas a literatura tem apontado uma distância entre protestantes e católicos. E cientistas não europeus e não cristãos, né? E aí você ter os orientais, né, os asiáticos, né, o próprio islamismo, né, trazendo contribuições para a ciência. Né? São elementos ainda a serem inseridos, pelo menos aí nessa tese de Reuters. Por fim, deixo uma citação do Abraham Kuyper em Sabedoria e Prodígios, Graça Comum na Ciência e na Arte. A ciência é constituída não sobre a base do que uma única pessoa observa, descobre, imagina e organiza no sistema em seu pensamento. Pelo contrário, a ciência surge como fruto do pensamento, imaginação e reflexão de sucessivas gerações ao longo dos séculos, perdão pela ausência do S, e mediante a cooperação de todos. Então, essa é, né, uma referência aí à nossa ciência. Né? Você tem, pegando Royka, você tem um elemento protestante, né, positivo nessa nova ciência, né? Mas também aí, fazendo uma observação do Kuyper, a gente também precisa olhar, né, que no conjunto há diversas contribuições. Mesmo tendo a preponderância do protestantismo, as contribuições elas são diversas e é nessa cooperação, a diversidade que vai constituindo a ciência. Isso aí, chegamos
ao final da apresentação. Faltou algumas coisas aí, peço perdão pelos contratempos que houveram no computador. Mas, sinteticamente, basicamente, eu caracterizo esses pontos principais, né, no capítulo 5 do livro do Regis Roicas, né, sobre ciência e reforma, esse capítulo 5.